O objetivo desse vídeo é apresentar para você o eixo hipotalâmico hipofisário testicular, que é o eixo que leva à produção de testosterona no homem. Para a gente começar, eu vou lembrar você de que hormônios são fatores reguladores do nosso organismo, mas também que o nosso organismo regula os hormônios. Afinal de contas, se os fatores reguladores ficarem desregulados, a gente vai ter um problema. Muito da regulação do nosso organismo parte do cérebro. E no nosso caso, nós temos um eixo que parte do cérebro até o testículo, a gônada, o órgão sexual reprodutor masculino. É no testículo que é produzida a testosterona. E é uma alça entre esses dois órgãos, esses dois componentes principais desse eixo, que forma o próprio eixo. É isso que a gente chama de um eixo de comunicação, de produção, de regulação desses hormônios. Vamos começar por uma área superior. No cérebro nós temos uma área chamada mesencéfalo, onde se situam dois órgãos, o hipotálamo e a hipófise, que são grandes reguladores do nosso organismo. O hipotálamo ele é muitas vezes conhecido por um órgão neuroendócrino, porque ele regula o organismo usando nervos, neurônios, neurotransmissores e também liberando hormônios. Aqui nessa imagem nós podemos ver prolongamentos nervosos dentro do hipotálamo, liberando hormônios aqui em verde para a circulação, que vão por sua vez parar aqui na hipófise e que então libera esses hormônios verdes escuros. Esses verdes escuros irão para as veias, retornarão até o coração e serão distribuídos para outras partes do organismo. Esse hormônio liberado pelo hipotálamo, ele é conhecido como GnRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. E o que é liberado pela hipófise como LH, que é uma gonadotrofina. Ele é conhecido como hormônio luteinizante, porque ele foi descoberto principalmente na mulher, pelo seu papel na produção e maturação dos óvulos e envolvendo a formação do corpo lúteo, que é uma das etapas lá. E ele poderia muito bem ter sido descoberto em um outro momento, de uma outra forma, e recebido um outro nome. Por exemplo, o hormônio produtor da testosterona, que é justamente isso que ele vai estimular no nosso organismo. Aqui na hipófise a gente vê uma circulação especial entre o hipotálamo e a hipófise, que é uma circulação porta-hipotalâmico-hipofisária, porque a ideia é justamente a gente passar os nutrientes diretamente pela hipófise antes de retorná-los ao coração. Os nutrientes, os fatores, e no caso esses hormônios todos aqui, o GnRH no nosso caso, justamente porque a ideia é entregar ele para a hipófise e não distribuir para o organismo todo. Ele até que é distribuído em uma quantidade bem menor para outras partes do organismo, mas a gente quer uma concentração alta dele na hipófise. É um sistema interno de regulação, de estímulo dessa produção de LH, e aí o LH é que vai para o sistema para então chegar lá no testículo e conseguir produzir a testosterona. O que a gente acabou de ver é essa parte aqui da alça do nosso eixo, essa parte inicial aqui. Agora a gente precisa dar um zoom no testículo para que a gente possa ver a outra parte, a produção da testosterona propriamente dita. Vamos pegar uma área do testículo, poderia ser outra área, porque grande parte dele tem essa estrutura aqui. É isso que a gente vai ver se a gente der um zoom lá no testículo. A gente vai ver células que ajudam na maturação e na produção dos espermatozoides, e elas geralmente ficam dispostas assim, em cavidades mesmo, elas formam essas cavidades. Então a parede da cavidade é composta dessas células, mas a gente não está muito interessado nelas nesse momento. As células de nosso interesse são essas aqui, essas que ficam fora dessas cavidades, que são justamente as células que produzem testosterona e elas se chamam células de Leydig. São elas que vão receber o comando vindo lá de cima. Então eu posso repetir o comando, repetir aquela alça, essa daqui, que também é essa daqui, repeti-la aqui, chegando às células de Leydig. E assim é que é produzida a testosterona. Lá dentro da célula de Leydig vai ter um maquinário complexo para a gente conseguir produzir de outras moléculas, do colesterol para a progesterona, até chegar na testosterona. Isso a gente pode ver em outro momento. Aqui eu quero que você veja de forma macroscópica como funciona o eixo como um todo. Uma vez que a testosterona é produzida pela célula de Leydig, ela é liberada de volta para o sangue. E liberada para o sangue, ela vai participar, não sozinha, mas vai participar do processo de regulação justamente dos seus comandantes. Ela vai dar um sinal aos
componentes superiores do eixo, de que sim, foi produzida a testosterona como comandada. Então, isso vai ajudar o organismo a saber que ele talvez não precisa mais dar esse comando até um outro momento. E é justamente essa parte aqui reversa da alça que também está aqui e que chega aqui na hipófise e no hipotálamo. Essa alça, ela é então uma alça inibitória do mesmo processo que a estimulou. E é por isso que esse processo às vezes recebe um nome de feedback ou retroalimentação. Nosso eixo ele tem essa alça de feedback para que ele possa se autorregular. Também aqui existem muitos outros detalhes. Existem outras substâncias produzidas aqui pelo testículo, existem subprodutos da testosterona aqui que vão ser fabricados e que vão auxiliar nesse processo de regulação, de feedback do eixo. Mas também a gente pode esmiuçar isso depois. E finalmente ainda existe a conversa entre esse eixo e outros, porque os eixos hormonais não agem sozinhos, não agem isolados. E ainda com elementos não hormonais, com neurotransmissores, com impulsos nervosos diretos, com fatores de crescimento. Então a gente tem maquinários complexos em cada uma dessas etapas. Só que hoje eu queria que você entendesse a forma geral do eixo. E acredite, isso daqui não é só um ponto de partida não. Além de ser um ponto de partida, já é conteúdo suficiente para você entender pontos práticos da ação dos hormônios no nosso organismo.